Fala rapaziada, Cereto News chegando hoje com muita opinião. Quero falar de 4 jogadores, 4 personagens que estão encantando a fiel torcida. São eles: Roger Guedes, o camisa 10. Que golaço! Tá jogando muita bola. Gol de camisa 10. Renato Augusto tem que estar na seleção, tem que ser convocado para a Copa do Mundo. Ô Tite, presta atenção, Renato Augusto é seleção. E o Yuri Alberto, compra logo o Yuri Alberto. Tem que comprar logo o Yuri Alberto. 130 milhões de reais, não interessa, tem que arrumar dinheiro para comprar. E o Fausto Vera é o dono do meio-campo do Timão. A fiel torcida está apaixonada pelo Fausto Vera. Cereto News chegando agora com muita informação para você e muita opinião. Roda a vinheta, produção. Fala rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Deixe o seu like, deixe a sua inscrição, faça a sua inscrição, aperte o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, like. O seu like é muito importante para nós e a sua opinião. Faça o seu comentário a respeito da vitória do Corinthians, sobre o Cuiabá pelo placar de 2-0 e a respeito dos assuntos que eu vou comentar agora. Porque eu vou falar de 4 personagens especificamente. Coloquei na capa aí os 4 personagens, é isso aí, deixa o seu like. Você tá gostando do vídeo, você tá gostando do canal, então deixa o seu like. Quero começar falando sobre o Roger Guedes. Roger Guedes, o camisa 10 do Corinthians. Aliás, depois que ele pegou a camisa 10, ele começou a jogar muita bola, né? Coincidiu, depois que o Willian saiu do Corinthians, ele deixou a camisa 10, o Roger Guedes já foi 1, 2, 3, quando ele chegou no Corinthians, ele usava aquela camisa 1, 2, 3, sabe-se lá o motivo. Depois começou a jogar com a camisa 9, e teve lá os seus problemas com o técnico Vitor Pereira, porque não queria jogar de centroavante, dizia que a posição dele era a ponta esquerda, saía faísca, quando ele era substituído ele também reclamava, enfim, quando jogava reclamava, quando não jogava reclamava também. Parece que tudo foi acertado, parece que o Roger Guedes ele passou a entender o jeito do Vitor Pereira jogar, exatamente o que o Vitor Pereira quer dele no time, e parece que o Vitor Pereira também passou a entender o que o Roger Guedes pode jogar pela equipe, né? Passou a potencializar o Roger Guedes. O Vitor Pereira falou sobre isso na entrevista coletiva, dizendo que ele é um jogador de mobilidade, ou seja, ele não precisa ficar parado na ponta esquerda, mas também não precisa ficar parado como centroavante, pode jogar nas duas posições, pode cair também pela ponta direita, pode fazer a combinação de jogadas. E a combinação de jogadas que ele tem feito com o Yuri Alberto tem transformado essa dupla numa dupla muito bem afinada, né? Está muito bacana esse entrosamento entre o Yuri Alberto e também o Roger Guedes. Roger Guedes está jogando muita bola. E o gol que ele fez contra o Cuiabá, uma pintura, né, mostrando ali a qualidade dele. Muitas vezes o Roger Guedes é individualista, até fominha, né, como se diz no futebol. Você fica dizendo, passa a bola, passa a bola, passa a bola, ele não passa a bola. Mas também ele não pode ser criticado, porque, por outro lado, se às vezes ele é fominha, é o individualismo dele que fez ele fazer o golaço que ele fez, né? Porque ele conseguiu aliar a questão individual com a qualidade técnica. E ele não pipoca, ele não foge dos lances, ele chama a responsabilidade. Quando o jogo está enroscado, ele chama a responsabilidade para ele decidir o jogo. É o camisa 10 do Corinthians, tem crescido muito de produção e no momento, perdão, que o Corinthians mais precisa dele, que é nessa reta final de Campeonato Brasileiro e também nas finais da Copa do Brasil. Outro personagem que eu quero destacar é o Yuri Alberto, que fez o primeiro gol da vitória do Corinthians, né? Que aliás foi uma jogada brilhante, né? Começou com o Fausto Vera, depois o Duqueiroz, que fez o lançamento para o Roger Guedes. O Roger Guedes fez a inversão da jogada para o Renato Augusto, que deu um tapa para o Yuri Alberto, um passe preciso para o Yuri Alberto, uma assistência maravilhosa, e o centroavante do Corinthians cabeceou para dentro do gol.
o Corinthians tem que fazer das tripas coração, para usar uma expressão antiga, para contratar o Yuri Alberto. O quanto antes. Tem que correr atrás, tem que fazer essa engenharia financeira para contratar esse jogador e não pode perder tempo, porque a cada gol que ele faz, ele fica mais valorizado. E o Corinthians pode chegar no final do seu contrato, que é na metade da temporada do ano que vem, ele tem contrato com o Corinthians até junho de 2023, e só que o passe dele não está estipulado, não está fixado. O Zenit da Rússia contratou o Yuri Alberto do Internacional por 25 milhões de euros. 25 milhões de euros dá mais ou menos 130 milhões de reais. É muito dinheiro. O Mantuan foi na negociação 10 milhões de euros. O Ivan também foi na negociação 4 milhões de euros. É muito dinheiro ainda, mas o Corinthians tem que arrumar esse dinheiro para contratar. Bom, se ganhar a Copa do Brasil, por exemplo, o Corinthians já vai ter quase que 80 milhões de reais, né? Pode usar essa grana, por exemplo, para tentar trazer o Yuri Alberto. Ainda vai faltar dinheiro. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas centroavante bom custa caro. Onde é que o Corinthians vai encontrar outro centroavante como esse? Passou tanto tempo pensando em contratar jogadores como o Cavani, jogando conversa fora, né, dizendo que ia contratar o Cavani, acabou enganando a torcida, dizendo que ia contratar o Suárez, dizendo que ia contratar o Diego Costa. O próprio presidente do Corinthians admitiu isso, a possibilidade dessas contratações. E no final das contas trouxe o Júnior Moraes. E ainda bem que o Yuri Alberto foi contratado numa questão de ocasião, por causa da guerra, né? O Corinthians conseguiu contratá-lo. E se a guerra continuar, tomara que não continue, né? Porque é uma tragédia, mas enfim. Se a guerra continuar, o Corinthians pode até tentar prorrogar o contrato do centroavante. Outro jogador que eu quero falar é o seguinte, é do Renato Augusto. O Renato Augusto, ele precisa ser convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Se você pode convocar 26 jogadores para a Copa do Mundo, por que você não pode levar o Renato Augusto? Tem que levar o Renato Augusto. Porque ele é um jogador que, se não consegue jogar os 90 minutos com a mesma qualidade, com a mesma intensidade, se ele não consegue jogar 2 jogos seguidos, 3 jogos seguidos, ele numa Copa do Mundo, que é um torneio curto, um torneio de 7 jogos, né? Apenas 7 jogos, ele tem condições de atuar. Se não como titular, mas ele pode entrar lá 15 minutos, 20 minutos de uma partida difícil e definir a partida. Porque ele é um jogador, por exemplo, ele não joga mais do que o Fred que hoje é titular do meio de campo da seleção brasileira, claro que ele joga mais do que o Fred. É evidente que ele joga mais do que o Fred. O Renato Augusto é um maestro, o Renato Augusto é mágico. O que o Renato Augusto faz com a bola nos pés é brincadeira, né? Ele faz parecer o futebol ser coisa de criança, ser coisa fácil, né? Ser brincadeira de criança. E o passe que ele deu pro gol do Yuri Alberto é sacanagem, né? Deu um tapa de primeira pro gol do Yuri Alberto. Tem sido o jogador que faz a diferença nesse time do Corinthians. A boa notícia é que nesse momento não é o único jogador. Se bem que o Renato Augusto, com a entrada do Renato Augusto, com a qualidade do Renato Augusto, o Roger Guedes começou a jogar melhor, o próprio Yuri Alberto começa a jogar melhor, os jogadores ao redor do Renato Augusto começam a jogar mais futebol, porque ele é o jogador extra-série, ele é o jogador fora de série, ele é o jogador que faz muito a diferença. Então, fosse eu o Tite, e eu não duvidaria de pintar essa surpresa na última convocação. O Tite já disse que tem 55 jogadores, tem uma lista de 55 jogadores sendo observados, e que ele, inclusive, seria favorável a divulgar essa lista por uma questão de transparência. 26 jogadores serão convocados. Por que não convocar o Renato Augusto? Eu convocaria. Pode levar 26? Eu levaria o Renato Augusto. Acho que seria uma zebra na convocação, mas eu levaria porque ele joga muita bola e faz muito a diferença. E o Fausto Vera? Fausto Vera, a Fiel está encantada com o Fausto Vera. Na minha opinião, o jogo contra o Cuiabá foi o melhor jogo do Fausto Vera com a camisa do Corinthians. Eu cheguei a criticar o Fausto Vera no começo, dizendo que eu não via nada no volante do Corinthians, não me chamava muito a atenção, e eu tomava muita pancada em relação a isso, e eu dou a mão à palmatória, o Fausto Vera realmente joga muita bola.
e se encaixou ali perfeitamente, dá proteção à zaga, tem qualidade na saída de bola, consegue recuperar as bolas. Se você olhar para os números defensivos do Corinthians, o Fausto Vera se destaca em todos os números defensivos, e ele é o dono do meio de campo. Colocou o Daverson no bolso, né? Colocou o Daverson no bolso, tomou conta do meio de campo do Corinthians, e é um volante moderno, né? Não é aquele volante como era o Ralf, que é o volante mais brucutu. Ele é um volante moderno, é um volante que fica ali, controla bem o passe. O Corinthians controla o jogo através da posse de bola. Muitas vezes essa posse de bola ela passa pelos pés do Fausto Vera. Então o Fausto realmente é o dono do meio de campo e foi o jogador mais comentado nas redes sociais. Quando terminou o jogo, você olhava para as redes sociais, o nome mais comentado era do Fausto Vera. A torcida está apaixonada por ele. Detalhe, ele tomou o terceiro cartão amarelo e não vai jogar a próxima partida contra o Juventude. Eu acho, não tenho certeza, que ele forçou o terceiro cartão amarelo, justamente para cumprir a suspensão contra o Juventude, porque de qualquer maneira ele seria, ele entraria no rodízio. O Vitor Pereira tem feito o rodízio entre alguns jogadores e provavelmente o Fausto Vera, que é o jogador um dos que mais atuaram no Corinthians desde que ele chegou, ele praticamente não saiu de jogo nenhum, tem jogado quase todos os jogos como titular. Arrumou o meio de campo a tal ponto de que o Maicon está quase pronto para voltar. Né? Disse o Vitor Pereira que o Maicon está quase pronto para voltar. Mas aí vai voltar, não vai voltar no lugar do Fausto Vera. Né? Fausto Vera hoje ele é titular absoluto e indiscutível do Corinthians. Se voltar o Maicon como titular, certamente ele vai voltar no lugar do Queiroz. E aí o Fausto Vera e aí o Maicon entraria e o Fausto Vera, claro, é o jogador que toma conta ali do meio de campo do Corinthians e com uma classe, né? Se identificou com a torcida se identificou com ele e com uma classe absurda, jogador argentino, jogador de raça, ele consegue aliar a raça à qualidade técnica. Eu acho que é isso que chama a atenção dos torcedores corintianos. Eu dou a mão à palmatória. Eu criticava o Fausto Vera. Não é que eu criticava, eu dizia que eu não estava vendo todas as virtudes que os torcedores estavam enxergando nele. Agora sim, eu estou observando pelos últimos jogos, e acho que esse último jogo foi o grande jogo dele com a camisa do Corinthians, que de fato ele é um grande jogador. Faça a inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like, sem moderação, hein? Senta a mão no like aí, rapaziada, sem moderação. E me segue nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto também no Twitter. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.